Estamos de volta, segundo bloco do Código Aberto. Nós estamos finalizando o nosso primeiro mês de estudos, nós já estamos avançando, conversamos sobre bastante coisa, já conversamos sobre a unidade ideal pensada por Deus lá no Éden. Essa unidade foi perdida através da queda. A gente tem pensado em tantos movimentos de desunião, de desarmonia, mas todo esforço divino, constante de fazer com que os seus filhos se reaproximem uns dos outros e assim conectem outros tantos filhos também a Ele. O próprio Paulo, que a gente está olhando agora aqui na carta de Efésios, disse que Deus em Cristo nos reconciliou consigo e nos entregou também o ministério de reconciliação. E a gente está pensando até mesmo sobre esse ministério de reconciliação. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem esse pano de fundo, né? Que é o pano de fundo de uma igreja, acho que num programa anterior, se eu não estou enganado, você falou um pouquinho a respeito dessa igreja aqui. Era uma igreja inicialmente judaica, que vai se transformar em uma igreja judaica e helenista ao mesmo tempo, e até uma igreja que vai passar a existir quase que só helenisticamente, mas a comunidade judaica vai se tornar menor depois, né? Esse também é o pano de fundo aqui de Efésios, também nessa tensão entre gentios e cristãos. Éfeso é uma igreja, é uma cidade grega, né? E existe essa tensão. E como é que o Cristo entra para resolver essa tensão, né? Como é que esse papel de Cristo encaixa aqui? A tensão existe, como até hoje é uma dificuldade, é uma luta e um desafio muito grande você levar Jesus para uma cultura que não é, o que pelo menos hoje não é ocidental. É curioso, né? Que o cristianismo nasceu no Oriente, mas é mais difícil levar Cristo para o Oriente hoje. O Oriente se perdeu muito em outras crenças. Então, esse desafio existe e, especificamente aqui em Éfeso, o problema cultural era muito semelhante a Corinto, porque inclusive são cidades próximas, é a mesma região. Muito paganismo, né? Muita imoralidade sexual em nome da religião. É uma coisa curiosa isso. É até importante você notar, em Corinto isso é mais citado, não tanto em Éfeso, na carta aos Efésios, né? Mas quando Paulo menciona ali sobre a mulher usar o véu e tal, ele está falando num contexto muito de prostituição. Na verdade, em toda a Bíblia, com raríssimas exceções, o paganismo estava muito associado a práticas sexuais. E haviam divindades que as pessoas adoravam na prática sexual. Diante daquela divindade, eles faziam sexo, algumas vezes heterossexual, outras vezes homossexual. Heterossexual era mais comum, para adorar aquela divindade. Divindades diversas, mas muitas vezes ligadas à fertilidade humana ou fertilidade do solo ou dos animais. Então, Paulo ele vai para uma cultura agora que tem essa realidade de prostitutas cultuais. Eu queria fazer até um parêntese aqui, porque existem religiões até que sugerem que a mulher, cristãs, que a mulher use o véu, e quando Paulo aconselha a mulher a usar o véu, é justamente nesse contexto, né? Porque no período, lá em Éfeso era assim, em Corinto era assim também, as prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas, elas tinham cabelo raspado. E algumas dessas mulheres se convertiam ao cristianismo e o cabelo não cresce tão rápido, né, mulheres? Não é assim tão rápido. Não havia implante como há hoje. Então, Paulo diz, olha, para não ser confundida como prostituta dentro da igreja e até na rua, usa um véu, é só isso. Para você não levar a mensagem da sua vida antiga, coloca o véu, é mais ou menos isso. Sim, para não causar escândalo, por várias razões, para você não ser também, talvez, assediada, por muitas razões, né? E aí Paulo está levando o cristianismo para essa gente agora, né? Seres humanos como nós, mas que estavam muito longe do reino, por não ter nascido numa cultura que favorece a proximidade com o reino de Deus. E o evangelho também é para essas pessoas, o evangelho é para qualquer pessoa. Eu costumo até falar uma coisa que parece absurda, mas o evangelho é para o terrorista. É para todo mundo, desde que aceite. É para a transformação de todos. Se essas pessoas, nessa época que tinham uma prática religiosa imoral, se converteram ao cristianismo, por que não? Os nossos tempos, as pessoas que vivem tantas práticas longe do que a palavra de Deus recomenda, por que não? Claro, o evangelho também é eficiente para elas. Você falando a respeito disso, a gente chega nessa igreja que, no caso aqui, já tinha essas pessoas diferentes, né? Que nem você falou, de pessoas que se converteram, que já estavam lá, e agora Paulo afirma, olha, todo mundo aceita em Cristo, a graça, né?
é quem salva todo mundo, congrega todo mundo, só que é claro que essa vida pregressa, né, essa vida das pessoas e as histórias, as experiências passadas trazem barreiras ou problemas para a comunidade daquele momento. Agora, Paulo, ó, vocês já estão todos aqui, agora vocês precisam funcionar unidos. E Paulo vai usar a figura do corpo como sendo uma metáfora, um símbolo de como deveria ser o funcionamento dessa igreja agora unida. E, na verdade, eu acho interessante, antes até mesmo de falar dessa unidade do corpo, ler Efésios 4, versículo 4 e 6, 4, 5 e 6, que é quando ele fala de várias coisas que são um e que mantém a gente unido, que é o corpo, o espírito, a esperança, o Senhor, a fé, o batismo, um só Deus que é Pai de tudo, corre sobre todas as coisas, em todos e vive por meio de todos. Então ele passa aí por 7 coisas que são elementos que geram unidade. E ele diz, olha, vocês são um corpo. Como que essa ideia de corpo ajuda a gente a entender esse movimento de igreja e essa unidade da igreja? Todos nós aqui, até onde parece, todos nós temos um corpo. E como é que essa ideia de corpo ajuda a compreensão da unidade da igreja? Acho interessante que o corpo ele serve para... Primeiro que ele é um organismo vivo, né? E serve para se movimentar, né? E como eu falei, eu acho que uma edição passada aí do nosso estudo, é por meio do corpo, do seu corpo que Cristo age, né? Que Cristo atua. Que Cristo é a cabeça desse corpo e é para nós um privilégio, né? Não que Cristo dependa da gente, é gente que depende dele e é um privilégio participar do corpo de Cristo. E é por meio desse corpo que ele atua. E no corpo, cada parte tem a sua função, né? Cada um tem a sua... E Paulo deixa bem claro que, por menor que seja o dedinho do pé, enfim, todos são importantes, né? Paulo não inventou isso, né? Tinha um governante da época que usava essa metáfora do corpo para falar de política, falar do governo, né? Só que era mais para usar com autoridade, para as classes sociais mais baixas se submeterem aos líderes, né? Ele usava nesse sentido. Paulo usa a mesma metáfora, só que falando ao contrário, falando que todos são importantes nesse corpo, né? Às vezes uns são mais evidentes, né? Os olhos parecem mais importantes, o coração, a boca, mas o dedinho do pé lá também é tão importante quanto as outras partes, porque o corpo depende, né? Experimenta cortar o dedinho do pé para ver se não vai fazer falta. Uhum. Para mim, 2 coisas são bem importantes quando a gente pensa no corpo. A primeira é que eu preciso estar ativo para que o corpo funcione. E a segunda, eu preciso saber qual é a minha função nesse corpo, para que tudo funcione. Então, a gente tem que entender que a diversidade de pessoas na igreja pode ser uma bênção muito, muito grande. Porque se a gente tem uma missão concreta, a gente vai ter vários métodos de chegar na mesma missão. Imagina agora um corpo quando falta um membro. Como é difícil, como a pessoa precisa se adaptar muito para viver aquilo, para conseguir fazer as coisas. Mas não, um corpo completo, cheio de pessoas, cheio de dons, vai conseguir fazer com que a missão seja feita da melhor forma possível, mais rápido até. E também você precisa estar ativo, não adianta eu saber o que eu tenho que fazer e eu não faço. Não adianta de nada. O corpo vai sair como do lugar? Se precisa até do dedinho do pé, como você mesmo falou. Então, essas 2 coisas têm que estar em nossa mente. A gente precisa ser ativo e a gente precisa saber o que a gente está fazendo dentro desse corpo. Essa metáfora do corpo, ela é muito própria, além da questão da unidade, obviamente, que é o principal sentido do texto. Mas eu acho que ele pode falar para gerações diferentes também. Por exemplo, há pessoas que são mais antigas, que reclamam porque a igreja mudou. Todo corpo muda com o tempo. Já tenho cabelo branco, gente. Já passei dos 30, não parece, eu sei. Não parece. Parece ser bem mais. Mas muda, não tem jeito. Então, a igreja, ela é mutável com o tempo. Afinal de contas, nós não nos vestimos como Jesus e seus apóstolos, seus discípulos, se vestiam. Não é? A gente não pode exigir que se permaneça para sempre o modo de vestir ou outras práticas cristãs. Agora, algumas coisas do corpo nunca mudam, mesmo que ele mute com o tempo, ele permanece um corpo com as mesmas necessidades que o corpo precisa. Então, algumas coisas não dá para mudar no nosso corpo, tá? Porém, há mudanças. Isso, acho que os mais antigos têm que entender. Os mais jovens têm que entender uma outra coisa. Nossa, eu falei que como velho agora, né? Os mais jovens. Todos nós agora jovens estamos te ouvindo. Agora estamos Obrigado, atentos. pastor. Que é o seguinte, você tem que pertencer ao corpo.
Nós estamos numa época que há uma geração que quer crer, mas não quer pertencer. Crer sem pertencer. Então veja, se Deus é meu pai e eu sou parte da família, eu tenho que ter contato com os meus irmãos, eu tenho que conviver com eles, não apenas com o pai. Não é? Então aí vem esse conceito de igreja, e eu falo como instituição mesmo. A gente tem que pertencer, senão a gente não faz parte dessa família. A gente está distante, a gente está com relação apenas com o pai e o restante da família. E o restante do corpo. Não é? Então, essa metáfora vale e é própria para diversos tipos de pensamentos e gerações que existem. E nessa questão do corpo, eu acho que também tem uma coisa interessante que você falou a respeito da cabeça ser Cristo, que é essa conexão. Né? Você falou que isso obviamente ele não depende da gente, mas ele escolheu ter como extensão dele na Terra a sua igreja, o seu corpo. Então, a cabeça é Cristo, mas as mãos de Cristo somos nós, é a igreja. Os pés de Cristo, o olhar de Cristo, a boca que fala em nome de Cristo. Então, quando a gente pensa nisso, também tem aquela questão de que a origem da igreja é em Cristo e a igreja, então, é a extensão desse Cristo, o que nos remete àquilo sobre o qual nós já falamos em encontros passados, que é ser essa imagem e semelhança, que é refletir o caráter de Deus através das nossas relações. Então, o corpo de Cristo precisa ser visto Cristo nesse corpo, Cristo precisa ser notado nesse corpo. É como você falou, é uma condição, envolve condição e confiança, né? Se Cristo é a cabeça, nós precisamos estar sujeitos a Cristo. É a condição para que a gente se mantenha vivo. E também a questão da confiança de saber quem Ele é e por que eu me sujeito a Ele. É uma escolha. Jesus ele espera que a gente escolha servi-lo, escolha se sujeitar a Ele, porque sabemos que a cabeça pensa. Então a cabeça tem o melhor. E nós, como corpo, nós simplesmente nos sujeitamos a Ele. E aí vem a questão também importante, que você já mencionou um pouquinho, a respeito da função, que esse corpo diverso, que tem essas partes diferentes, as pessoas têm funções diferentes. E aí vem até a fala de Paulo no verso 7, que ele concedeu, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, dons diferentes por meio da generosidade de Cristo. Ele concede dons diferentes, e aí vem as funções diferentes. E mais uma vez, a ideia de que a unidade, ela clama por diversidade para ela funcionar. Para ela chegar, o objetivo da unidade é a manifestação da glória de Deus. Para a unidade conseguir conquistar esse objetivo, parece que, mais uma vez, precisa da diversidade, porque é nessa somatória de funções. Isso também fala muito para a gente sobre essa interdependência da igreja, né? Essas funções diferentes. Eu acho que a metáfora do corpo tem tudo a ver com isso por uma outra razão. A gente não tem só membros externos. Nós temos membros que ninguém vê. Ninguém vê o coração, ninguém vê os rins, ninguém vê o fígado. Mas todos eles são necessários. Se a gente perde um desses órgãos, ou o nosso corpo para de funcionar por inteiro, ou os outros órgãos ficam sobrecarregados. Para a igreja funcionar da maneira correta, nós devemos ter pessoas plurais, exatamente para que a missão seja cumprida e para que ninguém fique sobrecarregado com isso. Pensar no lado humano da missão também. Ao contrário, a gente tem feito bastante, né? A gente tem limitado muito a ação do Espírito Santo. Quando a gente só acha que a igreja se resume a 2 dons, Exatamente. de pregar e de cantar. E como a obra de Cristo, a gente também não deve se preocupar se a gente está fazendo as coisas de modo com que elas vão aparecer. Por exemplo, se eu sou a mão de Cristo ou se eu sou a costela de Cristo, entendeu? Não faz diferença, porque para Deus todos esses dons são igualmente importantes. E você limita o evangelho, limita aquele que te deu aquele dom. Só que não é um pouco contraditório, porque assim, a gente acabou de falar que todos são adotados e todo mundo aqui vem, é todo mundo filho igual. Só que parece que para algumas pessoas Deus concede funções mais especiais ou dons mais especiais, porque é dito que alguns ele concedeu para apóstolos, profetas, não sei o que lá. Mas tem um monte de gente que não cabe nessa listinha aqui e que tem um dom também. Então ele chama todo mundo, olha, todo mundo é filho, mas você é um filho que vai fazer isso, você é um filho que vai fazer aquilo. Então é todo mundo igual ou é todo mundo diferente? Conversem sobre isso. Os dois. Para Deus, no sentido de caráter cristão, somos todos iguais.
Mas porque ele é um Deus criador, ele nos dá personalidades diferentes. E essas personalidades, inclusive, vão nos potencializar a fazer certas coisas ou a não fazer certas coisas. Por exemplo, eu gosto de cantar, mas eu não canto tão bem que nem a Ana Beatriz. Gente, eu não vou cantar no código aberto. Ponto final. Ai, que pena, né? São potencialidades que Deus nos dá. Eu nunca vou ser tesoureira de uma igreja, porque eu não sei dar troco, gente. Simples assim. É de humanas. Mas tem pessoas que têm o dom para isso. E é bacana falar, porque é bem isso, né? São pessoas diferentes que acabam fazendo funções. A gente tem 3 jornalistas aqui, né? E que provavelmente vão trabalhar em coisas diferentes também. Completamente diferentes. Já trabalhamos, né? Exatamente. Mas sabe também, a gente tende a menosprezar certos dons que são tão importantes, sabe? A gente tende a dizer que isso é importante e aquilo não. Mas, cara, para mim um dos dons mais importantes que eu gostaria muito de ter é de chegar e conversar sem barreiras. E tem gente que tem esse dom e agrega muito, muito pro reino, sabe? Mas por que a gente olha para uma pessoa que é recepcionista, por exemplo, e a gente não dá o valor na nossa igreja? E por que a gente não quer ser um recepcionista? Por que a gente não quer ser um diácono? Porque a gente não está entendendo a função. Basicamente, a gente não está entendendo que para o reino são muito importantes esse tipo de pessoa. Eu acho interessante, só antes de você falar, Gustavo, que agora você me trouxe isso, eu vou até compartilhar essa experiência. Em julho, fui com o pessoal lá do IAP, na instituição que eu sirvo como pastor. Nós fomos para uma missão na Argentina, em Ushuaia, e fala a língua é espanhol, e alguns não falavam espanhol e tinham dificuldade de se comunicar, mas eu achei muito interessante um menino que ele tá lá, vai falando, meio truncado e tal, tinha mais dificuldade. Mas aí um dia a gente foi fazer uma ação no centro da cidade que era de abraçar e de conversar com as pessoas. Alguma coisa tomou conta daquele menino que ele simplesmente ele ia na frente, ele entrava em todos os lugares e ele falava com as pessoas e ninguém negava abraço para ele, a senhora, jovem, velhinho, todo mundo, e todo mundo meio que ia na cola dele. Ele ia abrindo caminho, abraçando as pessoas e o povo ia indo atrás, dando convite e tudo mais. Mas é alguém que estava num lugar diferente, mas o dom dele é se conectar com as pessoas. Isso é muito bonito. A gente volta para você depois no próximo bloco, tá bom? A gente vai pro intervalo agora, daqui a pouco a gente volta, continua a nossa conversa sobre essa coisa do movimento do corpo de Cristo, a gente ainda vai falar mais um pouco, mas tudo isso no terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana. Fica por aí, a gente já volta.